Depois de uma longa novela, Davi Luiz finalmente fechou com o Flamengo. E na minha opinião, ele vem para ser o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar por quê e mostrar no detalhe todos os aspectos do futebol de Davi Luiz. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo, e hoje o assunto aqui é o Davi Luiz, o cara que vem aqui para ser o melhor zagueiro em atividade no Brasil, na minha opinião, mas eu vou mostrar aqui no detalhe, tintim por tintim, por que eu acho e quais são os aspectos do jogo dele, quais são as características de jogo do Davi Luiz, iniciando por alguns detalhes básicos do Davi Luiz. Ele tem 34 anos, ele tem 1,89 m, o seu valor de mercado atual, segundo o site Transfer Market, é de 4 milhões de euros, e o seu pé dominante é o pé direito. O Davi Luiz construiu a sua carreira basicamente toda na Europa e sempre em grandes clubes. Ele atuou por Benfica, atuou por Chelsea, foi para o PSG atuar ao lado do Thiago Silva, depois retornou ao Chelsea e ultimamente o seu último clube foi o Arsenal. Além disso, é bom lembrar que o Davi Luiz tem mais de 50 jogos pela seleção brasileira e ele já foi escolhido um dos melhores zagueiros do mundo para aquele time do FIFPro lá da premiação da FIFA. Mas bom, vamos então para os detalhes, vamos então para as características de jogo do Davi Luiz e por que ele é tão bom assim, na minha opinião. E a primeira característica é a questão do desarme. O Davi Luiz é um cara que desarma muito bem. Ele vai sempre tentando se antecipar. Ele sempre tenta tomar a frente do adversário para conseguir tomar a bola e assim sair jogando. Então repara nesse jogo aqui, como ele tenta tomar a frente do atacante do West Ham, o Antônio, que é um porte físico muito bom, e consegue vencer ali a disputa física, toma a frente do Antônio, rouba a bola e já sai imediatamente jogando, conduzindo a bola e levando o time para o ataque. Esse outro lance é interessante porque mostra algumas características além da antecipação. Então o adversário tenta um lançamento mais longo, ele vai se antecipar ao atacante e além de se antecipar mostra que ele tem essa capacidade de conseguir jogar numa linha mais alta. Olha, ele está na intermediária de ataque do time e já imediatamente já faz uma transição rápida tentando encontrar um companheiro e fazer uma tabela e conseguir fazer então o contra-ataque. Essa jogada aqui contra o Manchester City é bem legal também, mas aqui ele sai dali, ele descola da linha de defesa, ele vai se antecipar ao atacante do adversário, mas ele já desarma dando um passe para o seu companheiro, que no caso aqui é até o próprio William, que veio recentemente para o Corinthians. O nome disso é desarmar armando. No momento, no ato do desarme, ele já liga então o contra-ataque do seu próprio time. Isso é uma característica muito interessante se a gente correlacionar isso com o atual momento do Flamengo, que tem sido muito mortal nos contra-ataques. Uma outra característica que é bacana a gente falar aqui é que o Davi Luiz não é um zagueiro que gosta de manter a linha sustentada, a linha de defesa sustentada, ou seja, que segura a sua posição ali como um zagueiro na linha de defesa. Não, ele é um cara que gosta de quebrar essa linha e partir para o combate e sair para caçar o adversário. Então repara, como quando o atacante adversário recebe no entrelinhas, ele sai para dar o combate, já tenta fazer aquela antecipação que a gente falou anteriormente e já chega para o duelo para tentar desarmar e consegue ganhar essa disputa. Esse outro lance é legal porque ele, de novo, aqui ele já está numa linha de 5, né? Então ele sai para combater o atacante que recebe, ele tenta se antecipar, desarma, e dessa vez ele desarma com o pé não dominante, ou seja, com o pé esquerdo. E mostra que ele tem realmente essa capacidade de conseguir desarmar tanto com o pé direito, que é o seu pé principal, quanto com o pé esquerdo, que ajuda muito no repertório de desarmes dele, faz com que ele seja efetivamente muito bom nesse aspecto. E muito por conta do Davi Luiz gostar de sair para fazer essa caça, ele é muito do ou vai ou racha. Ele não é aquele cara que temporiza e que espera para ver o que vai acontecer. Ele é o cara que vai pro duelo e normalmente ele é muito bom nesse duelo, por isso ele se sente confortável e ele tem essa coragem de sempre partir para o embate, partir para a disputa. Nesse lance aqui, repara como mesmo sendo o último homem da linha, ele vai atrasar a corrida justamente para procurar o combate, procurar o duelo. Nesse caso aqui ele consegue desarmar, mas caso o atacante consiga fazer o drible em cima dele, ele está completamente batido, ele não vai conseguir ter tempo de recuperar o espaço nas costas. E por conta dessa característica dele, muitas vezes os times em que ele joga gostam de preparar algumas coberturas para ele. Repara aqui nesse lance, por exemplo, como ele vai sair para esse ou vai ou racha, vai sair para o combate,
Ele não consegue, ele é driblado pelo adversário, mas o lateral já está fazendo a cobertura aqui nas costas dele, já que ele saiu da linha para poder caçar, e o lateral consegue fazer a cobertura e recuperar a posse da bola. Então talvez o Renato Gaúcho precise preparar aí alguns modelos de cobertura para o Davi Luiz, justamente por conta dessa característica dele de sair para dar esse combate. Só que a gente está falando de um zagueiro de um nível muito, muito alto. E ele sai nesse ou vai ou racha porque ele sabe que ele vai ganhar a grande maioria desses duelos. Se a gente pegar os números das últimas 3 temporadas de Davi Luiz, a gente vai reparar que ele tem um aproveitamento ali na casa dos 70% dos duelos defensivos vencidos. Ou seja, todas as vezes que ele vai para esse combate, que ele vai para esse ou vai ou racha, 70% das vezes ele consegue ficar com a bola. É um número muito alto, principalmente no nível de Premier League. A gente está falando da principal competição do mundo e ele consegue vencer 70% dos duelos lá. Ele vindo para um campeonato de nível mais baixo, que é o Campeonato Brasileiro, a tendência é esse percentual ser ainda maior. E um aspecto importante da gente ressaltar é que o Renato Gaúcho gosta de zagueiros com essa característica. Se a gente lembrar do Renato no Grêmio, com Jeromel e Kahneman, eram 2 zagueiros que tinham essa liberdade de sair para caçar o tempo inteiro. E o Renato trabalhava o time para poder jogar dessa forma. O Flamengo marca por zona há muitos anos. O Renato parece estar tentando implementar uma mudança que deve ainda levar algum tempo, porque o Flamengo realmente marcou durante muitos anos na marcação por zona. Nessas saídas para caçar, normalmente que você faz esses encaixes maiores, essas perseguições individuais maiores, você muda o sistema de marcação por zona para uma marcação individual ou para uma marcação individual por setor. Inclusive eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei sobre isso e vai lá que você vai ter uma ideia melhor sobre a diferença entre esses diferentes tipos de marcação. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que o Davi Luiz se encaixa bem sim com essa característica que o Renato Gaúcho gosta de ter nos seus zagueiros. Então se a gente imaginar que o Flamengo está hoje num processo de mudança de sistema de marcação, pode ser que a chegada do Davi Luiz ajude esse processo de mudança a acontecer de forma melhor e até mais rápida. Outra característica do Davi Luiz é que ele é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro lento, ele tem uma velocidade de reação muito boa. Ele não é rápido só na corrida, ele é rápido também na velocidade de raciocínio, então ele reage muito rápido de acordo com as ações do adversário. Repara nesse lance aqui como o adversário ele vai dar um tapa um pouquinho mais comprido e mesmo saindo de uma posição muito mais atrás da onde está a bola do que o adversário, ele consegue se antecipar e chegar na frente do adversário na bola e fazer o desarme, e de novo ele faz aqui o desarme armando já no primeiro toque, quando ele faz o desarme, no ato do desarme, ele já aciona um companheiro e prepara o contra-ataque. Bom, mas agora que a gente já falou dessas características mais defensivas do Davi Luiz, talvez o que seja o ponto alto, o ponto principal da característica desse jogador são as capacidades dele com bola, são as capacidades de construção dele. A gente já falou aqui no canal sobre os zagueiros construtores. Eu vou deixar aqui no card também para se você quiser entender o que é um zagueiro construtor, você clica aqui e vai lá para o vídeo para você entender um pouco melhor. Mas a verdade é que o Davi Luiz é um dos melhores zagueiros construtores dos últimos anos no futebol mundial. Então o Davi Luiz é um cara que tem muita capacidade de construção e muita variedade de opções de ações quando ele tem a bola no pé. Por exemplo, ele é um cara que sempre que tem espaço à frente dele, ele gosta de conduzir, de carregar a bola, e isso às vezes atrai a marcação do adversário e libera um companheiro nas costas. Então repara nesse lance, como ele tem espaço para conduzir, ele vai conduzir, em determinado momento ele vai reparar que há uma janela entre o zagueiro e o lateral que está exposta. Ele percebe também que tem um companheiro atacando a última linha e que dá para encaixar um passe para esse atacante que está atacando a última linha, justamente nessa janela entre o zagueiro e o lateral. E ele encontra esse passe em profundidade muito bem e repara, com o pé esquerdo, que é o pé não dominante. Então ele tem essa capacidade de ambidestria para dar os passes e ajuda muito ele porque mesmo quando ele está do lado esquerdo do campo, ele consegue encontrar também esse passe de ruptura, esse passe em profundidade. Inclusive, em relação a esses passes em profundidade, tem alguns números bastante impressionantes do Davi Luiz. O primeiro deles é que ele é o zagueiro com a maior quantidade de passes em profundidade na história da Premier League. Ou seja, desde que o campeonato inglês virou Premier League lá em 1992, nenhum outro zagueiro teve mais passes em profundidade do que o Davi Luiz na história da Premier League. E se a gente pegar a temporada 2018-2019, que foi a última temporada dele no Chelsea, ele foi o jogador com mais passes em profundidade dentre todos os jogadores, somando aí com meias, atacantes, volantes, laterais, ninguém no campeonato deu mais passes em profundidade do que o Davi Luiz
em 2018 e 2019. É realmente assim um número muito impressionante. Mas bem, não é só de passes em profundidade que vive o Davi Luiz. Como eu falei, ele tem muita variedade. Então ele também consegue encontrar esses passes no entrelinhas para os meias. O que para esse time do Flamengo é muito interessante, porque ele vai conseguir acionar tanto o Bruno Henrique e o Gabigol com espaços em profundidade, quanto o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que circulam muito entre as linhas de marcação do adversário. Então quando a bola estiver no pé do Davi Luiz, ele tem todo esse leque de opções, ele pode encontrar praticamente qualquer homem da frente, porque ele vai ter a capacidade para encaixar o passe. Além disso, ele também consegue fazer a diagonal longa, que é esse passe longo que sai de um lado do campo e vai lá no outro corredor para abrir o jogo e fazer balançar o sistema defensivo adversário. E ele faz isso tanto com o pé direito, que é o pé natural dele, quanto o pé esquerdo. Ele consegue fazer essa diagonal longa com o pé não dominante, o que é uma característica muito difícil de encontrar em zagueiros. É legal a gente falar o quê? Que o que separa um zagueiro top dos tops para um zagueiro apenas bom nessa capacidade de construção é a capacidade de decidir bem as ações. O que eu quero dizer com isso? O Davi Luiz não sabe só fazer a diagonal longa ou ele sabe encontrar um passe de ruptura. Ele sabe quando fazer e qual decisão tomar. Suponhamos, por exemplo, que ele tem duas opções, fazer a diagonal longa ou encontrar um passe de ruptura no entrelinhas. Ele sabe identificar qual é a melhor possibilidade para ele fazer e aí sim ele toma ação. Então não é uma questão de só saber fazer a ação, é de saber quando e onde e qual momento fazer e tomar cada uma dessas ações. Isso é o que separa os caras que são muito alto nível dos caras que estão aqui um pouco mais embaixo. Saber decidir o que fazer. E um último aspecto sobre essa capacidade de construção do Davi Luiz é o que a gente chama de esconder intenção. O que quer dizer isso? É quando você arma todo o seu corpo como se você fosse fazer uma coisa, mas faz outra. Isso é muito característico em meias e até em atacantes. Em zagueiros não é tão comum assim, o que mostra o nível topo do Davi Luiz. Vamos para esse exemplo aqui para vocês poderem entender sobre o que é esconder intenção. Repara aqui como ele vai abrir o corpo dele, girar o tronco dele, como se ele fosse fazer uma diagonal longa aqui para o corredor direito. Só que ele finge que vai fazer essa diagonal longa, mas encontra um passe de ruptura rasteiro no entrelinhas no corredor central. Ou seja, ele esconde a intenção a partir do momento em que ele coloca o seu corpo como se ele fosse tomar uma ação, mas ele faz outra. No que diz respeito a posicionamento, o Davi Luiz é um cara que já jogou em praticamente todas as posições da linha de defesa. Ele já jogou como zagueiro pela direita, o que seria o mais natural, já que ele é destro. Ele já jogou como um zagueiro central num esquema de 3 zagueiros, mas ele já jogou muito tempo da carreira como um zagueiro pela esquerda. E como ele tem essa capacidade de ambidestria, de saber construir tanto com a perna natural, quanto que é a direita, quanto com a perna esquerda, ele tem muita facilidade de jogar pelo lado esquerdo também. Então encaixa muito bem, de repente, com o Rodrigo Caio, colocando o Rodrigo Caio no Flamengo como zagueiro pela direita e o Davi Luiz como um zagueiro pela esquerda. Se a gente pegar o mapa de calor dele das temporadas de 2019, 2020, 2018, 2019 e 2015, 2016, a gente vai reparar que nessas 3 temporadas ele jogou majoritariamente como um zagueiro pela esquerda, mostrando que realmente ele tem muito essa capacidade de posicionamento, ele já sabe como jogar dessa maneira. E bom, para fechar ainda tem um bônus. O Davi Luiz ele bate muito bem falta. E a gente sabe o quanto o torcedor do Flamengo tá doido para ver um gol de falta, porque já não vê um gol de falta há mais de 3 anos acontecendo no time rubro-negro. A verdade, no fim das contas, é uma só. Depois de tudo que a gente mostrou aqui no vídeo, todas as características que fizeram o Davi Luiz ser um zagueiro do topo durante muitos anos da carreira, representam que ele vem aqui pro Brasil sim para ser o melhor zagueiro em atividade jogando em solo tupiniquim. O Flamengo traz o seu terceiro jogador vindo diretamente da Premier League, o que mostra a capacidade que o Flamengo tem hoje de agir no mercado. Trouxe o Andrés Pereira, depois o Kennedy e agora o Davi Luiz. E bem, se o Flamengo já era favorito antes para ganhar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, quanto a Copa Libertadores, imagina agora que o Davi Luiz está vestindo a camisa rubro-negra. Eu não queria estar na pele dos adversários.